Existem personagens em Naruto que nasceram para lutar, outros nasceram para liderar, mas Gaara nasceu para sobreviver. Desde sua primeira aparição, ele não parecia um simples genin. Seu olhar frio e vazio já deixava claro que havia algo diferente nele. Gaara era o tipo de ninja que exalava poder e ameaça sem precisar dizer uma única palavra. Olha, se tivéssemos subido a escada alguns segundos antes, podia ter sido a gente. E essa impressão só crescia conforme ele aparecia em cena. Logo de cara, ele surge para dar um verdadeiro sermão em Kankuro, mostrando uma autoridade que destoava completamente da idade. Você envergonha nossa aldeia. Eles começaram tudo, é sério. Eu só não... Cala a boca. Aquela foi a primeira vez que vimos o Shinobi da Areia em cena, e também a primeira vez que Sasuke percebeu que estava diante de alguém fora do comum. Sasuke observa os movimentos de Gaara e faz uma comparação que até hoje define esse momento. Ele diz que Gaara é sutil como Kakashi em sua movimentação e ao mesmo tempo absurdamente hábil. Um elogio raro vindo de alguém que costumava subestimar todos. Ali, Sasuke percebeu que Gaara não era um adversário comum. A forma que ele se movia, o silêncio, o controle da areia, tudo indicava uma habilidade que ultrapassava o padrão genin. Gaara era o tipo de ninja que parecia ter nascido pronto para matar. E essa impressão só se fortaleceu durante a Floresta da Morte, enquanto a maioria dos genins lutava para sobreviver. Gaara parecia uma força imparável da natureza. Sua areia reagia antes mesmo que os inimigos pensassem em atacar. E ele não precisava se mover e muito menos correr. Bastava a areia sentir perigo e ela agia sozinha. Sua areia era um escudo automático, um sistema de defesa natural impossível de se quebrar. Naquele ponto da história, dentro do arco da Floresta da Morte, todos tivemos a impressão que o Gaara era praticamente invencível. Após eliminar equipes inteiras, o Gaara acaba chegando na arena dos exames Chunins. Os examinadores, claro, ficaram em choque. Mas é dito pelos examinadores naquele momento que nem mesmo os Jonins mais habilidosos conseguiriam atravessar aquela floresta sem se ferir. Mas Gaara estava ali, intacto, limpo, como se nada tivesse acontecido. A turma de ninja acabou a prova 1 hora e 37 minutos após ter começado. Eles quebraram o recorde que havia para terminar a segunda prova. Não tem nenhum machucado. E eu notei também que não tem nenhum rastro de sujeira na roupa dele. Nenhum Chunin seria capaz de chegar à torre sem ao menos um arranhão. Isso é impossível. Claro, o que ninguém sabia é que ele tinha uma defesa perfeita, criada a partir da areia infundida com chakra, protegendo seu corpo até dos ataques mais sutis. Aquela era a técnica que o tornava praticamente imbatível, sua defesa automática de areia. E foi essa mesma defesa que se manteve intacta até sua luta contra o Rock Lee. A luta entre os dois foi uma das mais intensas dos exames Chunins, e também uma das mais marcantes de todo o Naruto. Lee, determinado a provar que o esforço superava o talento, tirou os pesos de sua perna e revelou uma velocidade inacreditável. Pela primeira vez, a areia de Gaara parecia lenta demais. O público inteiro acreditou que Lee havia realmente ferido Gaara com seus golpes, mas na verdade, o que foi danificado ali não foi o corpo dele, e sim sua armadura de areia, uma camada protetora secundária que o revestia por completo. Ou seja, o Gaara realmente não havia sido ferido. Mas essa cena foi um choque e um grande impacto para todos que acreditavam que o Gaara era realmente invencível. Mesmo assim, aquela luta serviu para mostrar que ele não era invulnerável. A velocidade de Lee pressionou o Gaara como ninguém havia feito antes. E por mais que a armadura resistisse, a areia foi empurrada ao limite. No fim, Gaara venceu o combate de forma brutal, usando uma técnica de esmagamento de areia que ninguém esperava. Mas o público e os examinadores entenderam. Aquele garoto era poderoso, sim, mas podia ser superado. Lotus oculta! O que está acontecendo? A cabaça está virando areia. Paixão de areia! Agora morra.
A primeira vez que o Gaara é realmente ferido acontece nas fases finais dos exames Chunins contra o Sasuke Uchiha. Dessa vez o cenário era diferente. Sasuke havia treinado com Kakashi e dominado o Chidori, um jutsu de alta perfuração baseado em relâmpago, capaz de atravessar praticamente qualquer defesa física. Esse treinamento foi praticamente perfeito, uma vez que o elemento Raiton, por natureza, é sim superior à areia. Durante o confronto, a areia tenta reagir como sempre, mas a velocidade de Sasuke e o poder concentrado do Chidori rompem a defesa. Seu Chidori atravessa aquela barreira impenetrável, rasga a armadura de areia e atinge o ombro esquerdo de Gaara. E o que torna essa cena tão icônica é o fato de que foi praticamente a primeira vez que o Gaara realmente sentiu dor em toda a sua vida. O sangue escorre e o garoto entra em pânico, afinal ele nunca havia sido atingido antes. Aquele golpe não apenas o feriu fisicamente, ele destruiu a confiança absoluta que Gaara tinha em seu poder. Como consequência, Gaara acaba se descontrolando emocionalmente, e a luta então é interrompida por conta do ataque de Tsu na Vila da Folha, devido ao impacto do Chidori do Sasuke, que claro, foi utilizado 2 vezes contra o Gaara, e devido ao fato também do seu abalo emocional, ele acabou desmaiando durante aquele confronto e foi forçado a fugir do campo de batalha. Pouco tempo depois, nos arredores do País do Fogo, Gaara e Sasuke se reencontram, só que dessa vez o cenário é outro. Gaara já havia perdido parte da razão e o Shukaku começou a se manifestar completamente. Aquela era uma cena bizarra e Gaara havia entrado em um estado de transformação parcial, criando uma carapaça monstruosa de areia ao redor do corpo. Qual o problema? Sasuke Uchiha! Você está com tanto medo de mim? Claro, Sasuke tenta reagir usando seu Chidori novamente, mas a diferença de poder agora é brutal. Gaara estava dominado pelo instinto do Biju, e cada golpe dele parecia um terremoto. Como consequência, devido a esse combate incessante de 2 monstros, Sasuke é finalmente derrotado. Gaara descontrolado então parte para cima dele sem piedade, enquanto o corpo do Uchiha começava a ser tomado pela marca da maldição. E é nesse momento crítico, onde o Sasuke realmente iria ser finalizado, que o Naruto chega roubando a cena, dando início a um dos combates mais importantes de toda a fase clássica. Mas embora o Gaara fosse realmente extremamente poderoso, eu acredito e afirmo com todas as palavras que ele não possuía o nível de um Kage naquele momento, nem sequer o nível de um Jounin. O que realmente tornava o Gaara realmente assustador eram seus hacks em batalha. Mas atingir alguém de nível Jounin seria extremamente difícil, até mesmo para ele. Gaara era um ninja extremamente poderoso, com uma defesa quase perfeita e poder destrutivo imenso, mas ainda faltava controle, maturidade e experiência de combate real. Mas o que definitivamente mudou sua história foi o seu combate contra o Naruto, onde o Gaara enfrentou praticamente o seu maior desafio, Jinchuriki contra Jinchuriki. E querendo ou não, o poder do Kurama acabou se sobressaindo nesse confronto. Gaara, finalmente, é derrotado de forma épica, onde o Naruto acaba se sobressaindo tanto em poder quanto em ideais. Me dá um pouco de chá! Prepare-se, seu monstro maluco! Eu já menti de você! A sombra do fogo iluminará a aldeia. Amor. Essa é a coisa que torna ele tão forte. A partir desse momento, tudo mudaria, porque a próxima fase da história mostraria o nascimento de um novo Gaara. Não um monstro que todos temiam, mas um ninja que todos aprenderiam a respeitar. Logo após o ataque à Vila da Folha, Gaara reaparece novamente com seus 2 irmãos, em um dos momentos mais críticos para a aldeia da Folha. Quem é você? Aliados da aldeia da Folha. Nós somos ninja Da areia. Quando o Rock Lee estava prestes a ser eliminado, Gaara chega surpreendendo de forma marcante e clássica. Foi nesse momento em que ele ficou frente a frente, a maior ameaça de sua vida até então,
Kimimaro Kaguya. E é nítido a diferença entre o Gaara dos exames Chunins e o Gaara que enfrentou o Kimimaro nesse momento. Aquele garoto instável e descontrolado agora lutava com calma, estratégia e domínio total sobre a areia. Nessa luta, Gaara passa a usar novas técnicas de forma muito mais refinada e eficiente. O mesmo Gaara que antes dependia de instinto agora lutava com tática, e isso chama a atenção até mesmo de Rock Lee, que observa e reconhece em voz alta o quanto Gaara havia evoluído em tão pouco tempo. Kimimaro, por outro lado, era um shinobi completamente fora da curva, e ele sim de fato possuía um nível de um respectivo Jounin de Konoha, um ninja do clã Kaguya com uma Kekkei Genkai única. A manipulação total de seus próprios ossos era algo simplesmente assustador. Kimimaro era um lutador de corpo a corpo, com resistência sobre-humana e uma técnica que podia perfurar praticamente qualquer coisa. Mesmo assim, Gaara não recuou e enfrentou Kimimaro de frente, controlando toneladas de areia como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. O nível de poder que eles apresentaram ali é tão grande que a batalha se transformou em um verdadeiro espetáculo. E a cena mais icônica dessa luta, na minha opinião, é praticamente o momento em que o Kimimaro simplesmente debocha do Gaara e afirma que a areia dele nunca o tocará novamente. Como consequência, Gaara simplesmente começa a formar selos manuais e diz as seguintes palavras: Eu subestimei, mas esta é a última vez que eu serei pego em sua areia. Tsunami de areia! Enterro de areia gigante! Como vocês puderam ver, Kimimaro não teve a menor chance contra o gigantesco tsunami de areia do Gaara. Naquele ponto da história, o Gaara deixou claro: não me subestimem, porque eu não sou qualquer oponente. E aqui sim, sem sombra de dúvidas, Gaara já havia alcançado o patamar de um Jounin, um ninja de elite, com poder de destruição de larga escala e um controle absurdo sobre sua natureza elemental. Mas apesar de toda essa evolução, Gaara ainda não havia alcançado o nível dos maiores monstros da história ninja, os respectivos Kages. Ele, por exemplo, ainda não estava no mesmo nível do Kakashi Hatake ainda no clássico, que dominava múltiplos estilos e era conhecido como o ninja copiador. Quem dirá então de Might Guy, cuja força física e velocidade superavam qualquer padrão de um Jounin. Agora imagina shinobis de elite como o próprio Itachi Uchiha. Nessa fase, Gaara não teria a menor chance contra esses shinobis. Até então, dentro da história de Naruto clássico, Gaara ainda não havia alcançado o nível de um respectivo Kage. Mas o próximo passo exigiria algo além do instinto de luta. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like para estar me fortalecendo. Claro, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, hein? Eu conto com você. Após o time skip, Gaara retorna completamente diferente, maduro, respeitado e, acima de tudo, com o título de Kazekage da Areia. Mas será que agora, com esse título, ele realmente havia alcançado o nível de um Kage? Será que o garoto, que um dia foi chamado de monstro, agora podia ser comparado com os maiores líderes do mundo ninja, como o Tsunade, Onoki, o Raikage e até mesmo a Meiterumi? Quando a gente fala do Gaara Kazekage, é impossível não lembrar de uma das batalhas mais simbólicas e ao mesmo tempo mais injustas de toda a história de Naruto: o confronto contra Deidara. É justamente nesse ponto da história que o Gaara é colocado à prova, e não por qualquer um. Do nada, Deidara, um dos ninjas mais poderosos da Akatsuki, decide invadir o País do Vento junto a Sasori. E como consequência, eles atacam Suna com uma precisão absurda. E o detalhe é que essa luta começa com um peso enorme nos ombros de Gaara. Ele não estava apenas lutando pela própria vida, mas pela segurança da aldeia inteira. Enquanto Deidara lançava ataques aéreos devastadores, Gaara tinha que dividir sua atenção entre enfrentar o inimigo e proteger o povo da areia, defendendo a vila de explosões gigantescas vindo do céu. E aí vem a pergunta que todo fã de Naruto já se fez pelo menos uma vez: e se essa luta tivesse acontecido em um campo neutro, sem a preocupação de salvar ninguém, será que o resultado teria sido diferente? Pois é, em breve essa batalha vai ser analisada aqui no canal, e é por isso que eu digo que você tem que estar inscrito aqui no canal do Nação Nerd, porque só tem vídeo bom vindo aí. Mas voltando pro combate, o desempenho do Gaara foi digno de um verdadeiro Kage. Ele mostrou uma capacidade de raciocínio e controle que poucos ninjas conseguem atingir,
manipulando toneladas de areia com uma precisão absurda, enquanto usava o poder do Shukaku de maneira equilibrada e estratégica durante o confronto. E diferente do Gaara do passado, que se deixava dominar pela raiva e pelo instinto, aqui ele agia com calma, foco e domínio total sobre seus poderes. Em vários momentos, Gaara chegou a pressionar e até mesmo a ferir o Deidara, algo que pouquíssimos ninjas conseguiram fazer em um combate direto. O mais impressionante é como Gaara fazia tudo isso enquanto protegia centenas de vidas. Isso, por si só, é o que separa um ninja poderoso de um verdadeiro Kage, e se você não acredita, pega essa comparação. O que o Gaara fez protegendo toda a aldeia da areia é o mesmo tipo de sacrifício que a gente viu em Minato Namikaze, quando ele defendeu Konoha usando Hiraishin Dorai para conter o ataque do Kurama. Pode-se dizer que o que o Gaara fez nesse momento foi praticamente o mesmo. Ele literalmente colocou a aldeia acima da sua própria vida, e mesmo assim lutou de igual para igual com um dos membros mais perigosos e poderosos da Akatsuki. Mas mesmo lutando com todo o ímpeto e dando tudo de si, Gaara não foi capaz de derrotar aquela ameaça naquele momento, e como consequência ele acabou sendo derrotado. A verdadeira arte não é uma explosão! Algum tempo depois, o Shukaku acabou sendo extraído de seu corpo, mas a perda de sua biju não apaga os seus grandiosos poderes e feitos. E o mais incrível é que a história do Gaara não para por aí. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele mostra que aquele título de Kage não era só simbólico, era merecido em todos os sentidos. Diferente do Naruto, que dependia completamente do Kurama, aqui temos um Gaara que, mesmo sem o Shukaku, evoluiu ainda mais. Ele aprimorou o controle de sua areia e alcançou um nível de precisão e força que o colocava lado a lado com os maiores shinobis da Aliança Shinobi. É, você viu que até rimou, né? Os maiores shinobis da Aliança Shinobi. E um dos momentos mais emblemáticos é o confronto contra o Edo Tensei do seu próprio pai, o quarto Kazekage. Essa luta foi um divisor de águas na trajetória dele. O pai, que no passado via Gaara como uma ameaça incontrolável, agora o enfrenta e percebe o quão poderoso e maduro o filho havia se tornado. Mesmo enfrentando o poder do pó dourado, Gaara não só sobrevive como vence, usando a areia de forma estratégica e demonstrando um controle absoluto, muito maior do que o seu próprio pai. E é ali que vem o grande reconhecimento. O próprio pai admite que Gaara havia se tornado um Kazekage melhor, alguém que não só superou as expectativas, mas também o próprio destino que o amaldiçoava desde o seu nascimento. O granizo de areia foi uma distração que ele usou para me forçar a levantar o pó de ouro. Você realmente cresceu, Gaara. Mas o auge de sua consagração vem quando ele entra em cena contra os Kages revividos pelo Kabuto. Gaara mostrou que ele não era um mero coadjuvante em toda a guerra, mas sim uma das peças mais importantes do tabuleiro. Sua liderança, estratégia e frieza em combate foram fundamentais para coordenar os exércitos da Aliança Shinobi. E mesmo diante de ameaças absurdas, como o retorno dos antigos Kages e depois do Madara Uchiha, Gaara não recuou em momento algum. Tinha pó de ouro escondido dentro daquele clone de areia diante. Eu tô impressionado que tenha criado uma estratégia dessas. Parece que você realmente é uma criança de ouro, no final das contas. Aliás, o confronto contra Madara é outro marco para reforçar o quanto Gaara havia evoluído. Mesmo com toda a diferença de poder entre eles, ele se manteve firme, protegeu seus aliados e ainda mostrou reflexos e técnicas dignas de um verdadeiro ninja lendário. Durante o combate, ele salva meio de ataques mortais, impede múltiplos clones do Susanoo do Madara como consequência. E tudo isso, absolutamente tudo, foi conquistado com esforço, disciplina e uma transformação completa de caráter. Quando falamos de nível Kage, não é só sobre poder destrutível ou técnica letal, é sobre maturidade, controle e propósito.
E nesse sentido, Gaara é um dos exemplos mais completos de toda a série de Naruto Shippuden, porque mesmo sem o Shukaku, ele manteve o mesmo poder de antes, ou talvez ainda maior. E se você chegou até aqui é porque você ficou entretido com esse vídeo, então eu só te peço uma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e já deixa uma sugestão de vídeos aqui nos comentários, hein? Eu te espero no próximo vídeo, fui!